Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula dessa playlist de cálculo com porcentagem e como nós podemos incluí-lo nas nossas contas de medicamento. Vamos começar falando o que é porcentagem. O por significa que um número é dividido por outro, indica a posição em uma fração, então se ele está na parte de cima ou se ele está na parte de baixo. Aqui temos um exemplo. 10 dividido por 5 é representado como o 10, numerador, dividendo, dividido por, que significa a barrinha, por 5, denominador, o divisor. Então, tudo que vem antes do por fica na parte de cima, e tudo que vem depois do por fica na parte de baixo. E o cent, o do por 100, significa que algo é dividido por 100. Repare que a sonoridade dessas duas palavras é muito parecida. Então, porcentagem. Alguma coisa é dividido por 100. Seja ela o número que for, é dividido por 100. Aqui temos dois exemplos. 50%. Repare que o que vem antes da palavra por está na parte de cima da fração, assim como o cento está na parte de baixo. O cento significa 100. Da mesma forma, quando vamos encomendar salgadinhos de festa, por exemplo, em que as lojas e fábricas colocam R$50 o cento. O que significa? Significa que R$50, 100 salgadinhos de festa. Ou seja, R$30, 100 salgadinhos de festa, R$30 o cento. Então, sempre que for cento, é a palavra 100, ou a palavra ou o número 100, né? E aqui também temos outro exemplo. O que vem antes do por, o 20, vem em cima da barrinha, e o cento, que é 100, vem embaixo da barrinha por vir depois do por. Agora, como é aplicado nos cálculos de medicamento? O todo é expresso como 100%. O que isso significa? Numa sala de 20 alunos, por exemplo, esse é o todo. O todo é o completo, é o cheio. Então, 20 alunos é o total daquela sala. Então, se um dia de aula eu estou com os 20 alunos presentes, então o enchimento da sala está em 100%, a quantidade de alunos está em 100%. Agora, se no dia seguinte vão apenas 10, eu estou com um enchimento de 50%, porque é metade do valor total. Então, o todo é o 100%, o valor cheio, o valor total, completo, sem faltas. Indica a quantidade de soluto. O soluto é a massa. Pode ser representado nos nossos cálculos por grama ou miligrama, o que é a maioria dos exercícios, né? Por quantidade de volume. Volume, nos nossos exercícios também, podem ser representados por ml ou litro. ml ou mililitro ou litro. O volume sempre será 100 ml nos cálculos. Podemos ver um exemplo aqui. No soro glicosado, 5%. Aqui temos o 5 antes do por. Então, o 5 vai virar 5 gramas de glicose. Então, todo o valor que vem antes do símbolo de porcentagem, ele vai virar grama aqui. E o porcentagem aqui vai virar 100 ml de água para injeção. Então, temos 5 gramas de glicose em 100 ml de água para injeção. E essa proporção sempre vai acontecer. Esse em também pode ser representado por 5 gramas em 100 ml. Assim, fica prontinho para adicionarmos em uma regra de 3, por exemplo. Aqui temos mais alguns exemplos. O soro fisiológico, 0,9%, que significa 0,9 gramas em 100 ml. Ele está representado aqui. Então, eu tenho 100 ml em 0,9 gramas. Também temos a glicose, 10%, que significa 10 gramas em 100 ml. Aqui temos um exemplo de frasco de glicose a 10%. Nesse caso aqui, esse frasco contém 250 ml. Então, se eu tenho 10 gramas em 100 ml, em 250 ml, quantos gramas eu vou ter?
Esse x representa a quantidade que eu não tenho, é a minha incógnita. Então, eu sempre coloco o x no valor que eu quero descobrir, no lugar do valor onde que eu quero descobrir quanto vale, quanto que é. Então, aqui, numa regra de 3, a gente sempre multiplica em 3. Então, vai ser 100 vezes x é igual a 10 vezes 250. X é igual a 10 vezes 250, 2.500, dividido por 100. Sempre que eu tenho zeros na parte de cima e na parte de baixo, eu posso cortá-los na mesma quantidade. Então, se eu tenho 2 zeros em cima, eu posso cortar 2 embaixo. Se eu tenho 3 em cima, eu posso cortar 3 embaixo. Mas eu nunca posso cortar em quantidades diferentes. Essas aulas de simplificação vão estar na nossa playlist de matemática básica. Então, x é igual a 25 dividido por 1, que é igual a 25 gramas. Ou seja, em um frasco de 250 ml com glicose a 10%, eu tenho 25 gramas de glicose. Aqui também temos o exemplo do cloreto de sódio, o NaCl é 20%, que significa 20 gramas em 100 ml, que é representado por essa ampolinha aqui. Só que nessa ampola nós temos 10 ml. Então, se em 20 gramas eu tenho 100 ml, em 10 ml eu tenho quantos gramas? Aqui também multiplico o cruzado, multiplico em x. Então, 100 vezes x é igual a 20 vezes 10. X é igual a 20 vezes 10, que é 200, e o 100 passa dividindo aqui. Então, repare que eu tenho também 2 zeros aqui em cima e 2 zeros aqui embaixo. Eu posso cortá-los para simplificar a nossa divisão, não ficar um número muito grande. Então, x é igual a 2 gramas. Então, por mais que eu tenha 20 gramas em 100 ml, nesse frasquinho aqui de 10 ml eu vou ter apenas 2 gramas. Aqui temos um exemplo, e é importante que você pause o vídeo e tente fazer sozinho. Assim você vai conseguir identificar onde estão as suas dificuldades e qual parte você não está conseguindo fazer sozinho. Caso você já tenha feito e tenha certeza da sua resposta, vamos só conferir se está certo mesmo e se o seu raciocínio foi o correto. Na prescrição médica, há um item de 1000 ml. Aqui aparece como 1 litro, porque é a mesma coisa que 1000 ml. 1 litro é igual a 1000 ml. De soro glicosado 5%. Lembremos lá do nosso slide anterior, em que o 5%. Então, o que vem antes do por é representado pelas gramas. Então, 5 gramas por 100 é o 100. E sempre vai ser 100 ml. Essa proporção sempre vai ser assim. Sempre o que vem antes do símbolo de porcentagem vai ser grama. E sempre o 100 vai ser 100 ml. Nunca vai ser 10, nunca vai ser 1000, nunca vai mudar isso. Sempre vai ser a quantidade de gramas que vem antes do sinal do porcento para 100 ml. Sempre vai ser assim. Então, sempre que aparecer porcentagem, vai ser essa relação que aparecerá, que deverá ser feita. Então, quantos gramas de glicose foram prescritos? Então, se eu tenho 5 gramas em 100 ml, em 1000 ml, quantos gramas eu vou ter? Aqui também a gente multiplica cruzado, por se tratar de uma regra de 3. 100 vezes x é igual a 5 vezes 1000 ml. X é igual a 5 vezes 1000, é 5.000. Dividido por 100. Aqui, eu só posso cortar as mesmas quantidades de zero. Então, se eu tenho 2 aqui embaixo, eu posso cortar esses 2, mas eu não posso cortar com os 3, eu só posso cortar com 2. Então, vai sobrar os 50. Então, 50 dividido por 1 é igual a 50 gramas. É sempre importante que você coloque a grandeza. A grandeza é tudo que a gente pode medir. No caso, a grama é a representação de uma grandeza de massa. Então, 50 gramas, sempre coloque a grandeza, porque é importante até mesmo numa prova de concurso, caso você precise deixar a conta explícita, o avaliador da prova ou
do lugar poderá saber o que você fez e entender o seu cálculo, resultando talvez até numa pontuação um pouquinho maior ou melhor. E é isso, ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Caso você queira mandar alguma questão para vê-la em resolução em vídeo aqui no canal, pode mandar pelo e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigada, até a próxima aula!